Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aguardando aqui a nossa convidada especial entrar e a gente já começa. Vamos falar hoje de um tema que dói em todo mundo, hein? Quem já tiver pergunta, quiser colocar, já deixar uma pergunta aí pra gente conversar, falar no meio da live, já pode deixando, tá joia? Lembrando que nessa live a gente vai falar sobre finanças para empreendedores, como que empreendedores podem cuidar das suas finanças, cuidar de forma adequada, de maneira correta, né, para ter prosperidade, crescimento do seu negócio. E não importa se você tem um grande negócio ou se você é uma autônoma que vende brigadeiros, cupcakes ou que presta serviços, serve para todos, tá? Então, quem já tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, pode deixar aqui pra gente, que a gente já vai começar. Já manda compartilha aí com o pessoal, os amigos que são autônomos, prestadores de serviço, profissionais liberais que precisam desse conteúdo. Já compartilha aí, clica no aviãozinho, manda para eles essa live, porque a gente vai falar bastante coisa legal para ajudar bastante vocês hoje, tá? A Elaine já tá entrando. A Vanessa Brits Fotos, minha amiga que tá aí. A Vanessa fez um feito bem legal, hein, Vanessa? Depois você pode contar pro pessoal aqui, a gente comentar o seu case aí. Vanessa bateu 9K de faturamento em 15 dias. A meta era 7, ela bateu 9, ó. Que maravilha. Parabéns, hein, Vanessa? Boa noite para Paula, que entrou agora também. Ó, a Vanessa colocou aqui que a meta era 7K, 7 mil em um mês. Ela fez 9 em um dia, olha só, hein? Valeu todo o esforço, né, amiga? Parabéns, viu? Fiquei muito orgulhosa de você, muito mesmo. A Elaine entrou aqui, ó, empreenda. Oi! Olá, boa noite. Tudo bem aí? Tudo jóia. Aqui, pra eu caber na tela. Tudo bem? Depois que divide, né? A gente tem que se ajustar aqui. Aí a gente acha que tá e não tá. Verdade. Boa noite, querida. Boa Muito noite, Andressa. obrigada por ter aceitado o meu convite para falar desse tema tão importante, que às vezes é uma dor tão grande para os empreendedores, para as empreendedoras, desde pequenos até os médios e grandes, né? Você tem bastante experiência com isso, acho que vai contar bastante cases legais aí para inspirar todo mundo. E, por favor, se apresente para o pessoal, já introduzir mais ou menos, mas se apresente para eles, por gentileza. Bom, então, obrigada por ter me convidado aqui para sua audiência. Fico muito feliz porque somos mulheres, a gente sabe o quanto é desafiador, né? A gente tá empreendendo e ainda mais quando a gente fala de um tema muito complicado para muitas de nós que é finanças, né? E eu sou aqui de Mauá, meu nome é Elaine, eu tenho um veículo de comunicação, né, que é a Empreenda. E imagina, é uma revista, né? Então, apesar que a gente tem eventos, tem vários outros produtos, mas o meu maior produto, assim, a nível de marca é a Empreenda. E então, assim, eu sei muito bem o quanto desafiador é trabalhar no mercado editorial e ainda mais se manter sadio no mercado editorial, né? Que é um mercado muito caro. O meu mercado, pra você ter uma ideia, ele é cotado em dólar. Então, Olha, quando eu compro papel, eu compro em dólar.
A gente está falando do Brasil, que tem o maior número de reflorestamento, né? Mas a cotação é dólar, é impressionante, assim. Então, vou te falar que finanças é algo que a gente precisa entender bastante. É verdade, né, Elaine? Bom, boa noite para quem entrou aí agora, Luciana, Elion, a Ju. A Ju, uma querida minha amiga. Bom, gente, vamos lá. A Elaine, então, disse que ela é, né, a CEO da revista Empreenda. E para quem já viu a revista Empreenda, a gente tem umas capas bem simplesinhas, assim, né, Elaine? Gente, Hoje pratinha. a gente traz uma galera de peso, assim. A gente tem tanto nomes que a gente fala que são os nomes mais globais, né? Os nomes mais televisivos. Mas também a gente tem pessoas que não necessariamente são tão globais, mas são feras no digital, né? Elas estão na internet. Então eu falo que por ser uma revista, a gente conseguiu fazer bem esse link entre a TV, né? Pessoas mais midiáticas do canal TV e tal, e do pessoal do digital, né? Então, Empreenda, eu já trouxe capas como desde pessoas assim de Flávio Augusto, Camila Farani, Caíto Maia, Shiba, como também já trouxe capas de Jonathan Freitas, que é um cara que ficou milionário com o Gerenciagram, como também já trouxe capas do Bruno Pinheiro, que é um cara que ficou muito milionário também, ensinando marketing digital. Então eu falo assim, eu já fiz, eu tenho capas que Everton Rosa, que é um cara que faz tira foto de celebridades, né? Uma foto com Everton é 10 mil reais. Quem hoje faz uma foto e você fala, eu quero uma foto do Everton. Então ele não sai da casa dele para tirar foto por menos de 10 mil reais. Uma foto. Né? Então, se você é fotógrafo, quanto você cobra para fazer sua foto? Tem que aprender com o Everton, Tem que né? aprender com ela. Aí, Vanessa, ó, tem uma fotógrafa amiga minha assistindo a gente aqui. Tava falando no. Ah lá, ela escreveu aqui, maravilhoso. Então ela já segue ele já. Sim, A Vanessa estava contando no início que ela estava com um projeto, né, uma meta de fechar 7 mil em um mês, porque é um desafio muito grande para fotografia nesse período de isolamento, né? Então ela traçou essa meta aí e em 15 dias ela bateu 9K. Aí eu tava nossa, parabenizando em 15 dias. E a gente tá. parabéns. Meta dada é meta mais que cumprida. E como diria a Dilma, vamos dobrar essa meta, Vamos dobrar inclusive. essa meta. Porque se tem uma coisa que a Dilma ensinou, foi dobrar a meta, entendeu? Então, acho que isso é o legado Dilma. Então, vamos lá. Aplique alguma coisa a Dilma fez de bom aqui. Então, vamos lá ligar. Boa. Né? Ah, querida doutora Érica. Boa noite, querida. Entrou aí agora também. Wagner, a Seika. Boa noite, pessoal. Ai, gente, vamos lá. Vamos dobrar as metas, então. É muito importante. A gente fala, às vezes a gente, que nem no caso dela, de repente, ela não estava se sentindo capaz, né? Ou a gente acha que não vai conseguir. É tão bom quando a gente consegue e a gente desafia, né? É tão importante quando a gente pode falar assim, mira algo que você possa te projetar para mais longe, né? Às vezes a gente quer muito. Quando a gente fala de quebrar a meta e trazer e comemorar pequenas vitórias, é para você comemorar pequenas vitórias, mas com foco no seu objetivo. Eu vejo gente às vezes falando, eu tinha que vender 10 mil e vendi 1.000 e para naquele 1.000, entendeu? Eu falo, não, mas falta 9 ainda. Então, comemora o 1.000 de hoje, mas amanhã você zerou, né? E a gente como empreendedora, para mim, assim, que venho do corporativo, que era executiva, que tinha salário não era um salário baixo, era um salário alto, inclusive para minha idade, porque com 22, 25 anos eu já era coordenadora de banco. Então, tipo, era uma coisa assim, eu já tinha um salário muito alto. E aí, quando você está acostumado a ter salário e quando você começa a empreender, que aí você, todo mês, você tem que fazer o seu salário, no começo você desanima, você fala, meu Deus, né? É melhor eu voltar para o banco, é melhor voltar para o corporativo, porque lá eu tinha. Só que aí você enxerga que não é o dinheiro.
E aí é onde a gente fala, seu propósito tem que ser muito maior para que você sobreviva, senão você não vai sobreviver. E para você chegar aonde você quer, você vai ter uma meta, um objetivo, e vai quebrar ela em pequenos para que você possa comemorar e aquilo te motivar, porque é muito ruim quando parece que a gente está tão longe, né? Então, você realmente falar, poxa, eu já cumpri 10% da meta, sabe? Faz você se ouvir isso, é muito importante. Porque não adianta a gente esperar pessoas de fora motivar. Eu vejo muito empreendedor, principalmente na área financeira, que a gente fala assim, como a gente está no começo da nossa carreira, é tudo um bolo só. Às vezes você está trabalhando dentro da sua casa. Eu comecei no meu quarto, né? Então, assim, eu criei a revista no meu quarto, num apartamento de 62 metros quadrados, sabe? Tipo, imagina o tamanho do meu quarto. Então, é muito pequenininho. Mas eu criei um negócio ali. E você tá ali trabalhando com aquela internet da sua casa, o seu computador pessoal. Então, os recursos são tudo tão seus que você não separa, você não começa a criar centros de custos da sua empresa. Até esse mês a gente escreveu uma matéria, porque eu tenho duas revistas, né? Eu tenho a Empreenda, que é nacional, e aqui em Mauá eu tenho uma revista que é local. E aí, na revista local aqui de Mauá, esse mês, eu escrevi uma matéria justamente sobre isso. A gente começou assim, olha, não é porque você tem um restaurante, um bar, que você não tem que ter centro de custo, né? Então, se você investe em marketing, tem o centro de custo do marketing. Se você investe, se tem RH, você tem que ter o seu RH. Você tem que saber aonde mais o dinheiro do seu caixa está indo pagar a conta. Até para você ter controle. Muitas vezes a gente mora no fundo, então, tipo, usou a conta de energia é a mesma, né? Você abre um comércio na sua garagem. Quantas pessoas não abriram comércio na garagem? Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está na operação, então você pega o seu tempo para ficar no balcão. E isso é muito perigoso, porque se as pessoas. E nós não somos educados, a gente está num país que a nossa educação não é para isso. A menos que a gente, todo mundo faça uma faculdade, nem sempre ela vai adquirir esse conhecimento lá também, mas se ela não entender que ela precisa ser um negócio, quando você se propõe a ser uma empresa, a ter uma empresa, você tem que assumir que você é uma empresa. Se você não faz esse exercício, a chance de quebrar é muito grande. Agora, quantas pessoas não quebraram? E aí elas culpam a pandemia. E de verdade, vocês podem me achar a pessoa mais louca do que eu vou falar. Mas a pandemia, ela não é a consequência disso. Porque você já ia quebrar mais cedo ou mais tarde. Desculpa. Você estava construindo o seu legado sem base. E tudo que não tem base, desmorona. Sabe? Todo mundo que não tem base, desmorona. As pessoas não fazem, Andressa, a base porque demora. Mas demora, gente. Mas é melhor demorar e você crescer consistente do que você simplesmente fazer e chegar um momento desse que você falar, nossa, mas eu tava indo tão bem. Será que tava tudo? Entendeu? Porque se você estivesse indo tão bem, quando o seu cliente deixasse de comprar, você ia olhar para o seu caixa e falar, eu consigo segurar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Porque no primeiro mês, você entra em pânico. Você fala, nossa, eu tenho dinheiro para 3 meses. Aí eu falo, eu até admito que a pessoa tem aquele emocional abalado, porque é normal, somos seres humanos, né? Então a gente tem mesmo. E aí, mas eu falo, se você ficar se permitindo a ficar 3 meses chorando, desculpa, sabe? As coisas só vão começar a piorar ainda mais para você. Então, acho assim, primeiro mês, que foi março, que aconteceu aqui pra gente, todo mundo se assustou. Eu me assustei, dia 16 de março a gente fechou a porta e falou, e agora? Entendeu? Mas, abril eu já tava de volta. Dia 24 de abril eu já abri minha porta e falei, internamente eu posso trabalhar. E vim aqui pra dentro e fiquei pensando o que eu podia fazer. Porque eu realmente preciso, eu acho assim, é esse exercício. Mas eu tenho caixa. Então, eu falo, o que eu posso fazer com esse caixa agora para criar novas fontes de receita até que os meus clientes possam voltar a me pagar?
né? Uhum. Mas se eu não tivesse caixa, eu ia estar desesperada. Exato. Então, Tem uma perguntinha aqui, né, que tem a ver com isso. A clínica Monfredini, ela está perguntando aqui, né? Você atribui a falta de planejamento e como que funciona para você o planejamento a curto, médio e longo prazo? E tem bem a ver com isso que você está falando, né? É a gente tem. criar uma reserva de segurança para o nosso negócio. A gente já fala isso em finanças pessoais, que a gente tem que ter, né? Pegar assim, o seu salário, você tem que ter guardado ali pelo menos 6 meses de salário para um momento de crise, de necessidade, você ter ali 6 meses pelo menos seguros, né? E as pessoas não enxergam a importância de fazer isso para a empresa também, né? Então é basicamente isso que você está falando. E isso tem que ser construído quando tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá indo, tá faturando. Aí você vai construindo isso, a sua base, como você disse, né? E assim, eu acho que falta um pouquinho para a gente, enquanto mente empreendedora, trazer muitos ensinamentos da nossa vida mesmo. Porque eu lembro que meu pai falava assim: se você gastar todo o dinheiro que tem, se você ficar doente, você não vai ter dinheiro para comprar remédio. Então, tipo, eu falava, nossa, e aí, como que eu faço? Então, você já vai se precavendo, porque você pode ficar doente, certo? A possibilidade é gigante. Então, você já sabe que enquanto pessoa física, você precisa ter pelo menos um pouquinho de dinheiro na sua conta. A gente está falando, e cada um aqui sabe da sua realidade, né? Mas zerar é muito perigoso. E zerar a empresa é muito mais perigoso. Porque assim, se eu nunca, como ela falou do planejamento de curto, médio e longo prazo, eu nunca fiz planejamento de longo prazo. Porque eu era pequena. Então, assim, eu comecei dentro do meu quarto. Cada revista que eu lançava, ela tinha. Eu me propunha a melhorar. Então, assim, se na revista eu tivesse um faturamento lá de 15 mil, eu tinha que imprimir revista, então tinha um custo de gráfica, eu tinha o custo do designer, porque no começo era só eu o designer, não tinha equipe, não tinha aluguel, não tinha nada. Então, mas eu tinha o custo da gráfica e o custo do design. Então vamos supor, se eu faturei 15 e a gráfica foi 10 e o designer foi 1.500, eu tinha que pagar isso, não tem como não pagar, porque a gráfica é minha vaca leiteira. Se eu não tenho revista, eu não tenho venda. Se eu não tenho venda, eu fechei. Então, e se eu não tenho cara para diagramar, eu também não tenho revista. Porque eu sei escrever, mas eu não sei diagramar. Então, eu precisava da competência desse cara. Ou seja, eu priorizo sempre sua vaca leiteira, né? Você tem que dar continuidade para o seu negócio. Só que o que sobrava não era meu. Por quê? Eu não posso pegar aquilo e entender como um lucro, porque se no outro mês eu não vender 15, eu vou continuar tendo os 11 de custo de gráfica e os 1.500 de design. Eu não posso garantir que no mês que vem eu vou ter a mesma receita. Uhum. Então, no primeiro momento, quando a gente é muito pequeno, o que a gente faz? A gente tenta sobreviver, não ter salário, né? Então, pelo menos 30%, 40% do dinheiro eu escondia de mim mesmo. Esconde de você mesmo, entendeu? Porque eu já tinha vendido um carro para pôr na empresa. Então, é muito natural a gente falar assim: mas eu vou recuperar o dinheiro do meu carro. Gente, eu nunca tirei o dinheiro do carro da empresa. Só que a minha empresa continuou crescendo. E não porque eu não precisava de carro no primeiro momento. Foi porque eu falei, eu vou conquistar com o meu salário. E aí, uma hora eu vou ter que me dar salário. Só que demorou para eu ter salário da empresa. Porque o meu propósito, eu não imaginei que eu ia levar a revista para o mundo. Hoje a gente está no Brasil e mais 4 países. Mas na época eu era uma revista de Mauá, uma cidade de 472 mil habitantes. Então, eu queria ser a melhor revista da minha cidade. Aí, eu fiz um plano de 6 meses e 1 ano, certo? No aniversário da empreenda de 1 ano, eu queria estar com... Eu comecei com 1.000 exemplares, a minha ideia era chegar a 2.000 exemplares. Eu queria dobrar o meu tamanho, né? Aí, o que aconteceu? Em 7 meses, na edição 7 da empreenda,
eu fiz um evento com o Max Geringer, e aí o Max Geringer, eu contratei ele, a gente fez um evento aqui na cidade, porque a Empreenda, ela sempre vinha... Quando eu criei a Empreenda, eu já tive na minha mente que eu ia sempre trazer eventos, né? E aí eu fui trazer o Max Geringer, e ele falou assim pra mim, a sua revista é muito boa, por que ela tá só em Mauá? Olha que legal. Né? Vai para cidades do lado. Pega Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires, que são as cidades vizinhas, São Bernardo, né? A gente tem todas essas cidades aqui ao nosso entorno. Aí eu falei, poxa, mas se eu for fazer isso, vai aumentar meu custo. A primeira coisa que você pensa é, como que eu vou fazer isso? Se com 1.000 revistas eu não tô dando conta, né? A minha meta era chegar a 2.000 revistas. Só que era o Max Geringer que estava falando. Ali ia aumentar o meu custo de distribuição, porque em Mauá, eu mesma colocava a revista embaixo do braço e ia nas padarias deixar as revistas. Entendeu? Eu fazia isso. Em Santo André e São Caetano, eu já ia ter que ter um motoboy. Colocar os endereços e o motoboy levar a revista. Então, ia ter um custo de motoboy, você concorda? Sem previsão de receita, porque e se eu tivesse que ter alguém em São Caetano para vender, eu ia ter que aumentar um vendedor. Tudo era muito aumento de custo para uma pessoa que faturava 15 mil reais, que não é nada. Se você olhar que a gráfica, quanto menos revista, maior o seu custo, né? Então, quanto mais revista você faz, menor o seu custo. Só que eu fazia pouca revista, então o meu custo era muito alto. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Mas era o Max Geringer falando. Eu olhei para o meu caixa, eu falei, se tudo der errado, eu pago uma edição. Mas se der certo, eu cresci. E aí é a hora que você tem que pensar e falar, e agora? Eu pego esse dinheiro e vou viajar, porque eu tava no caixa da minha empresa, teoricamente, é meu. Ou eu falo, eu vou jogar aqui e seja o que Deus quiser. Só que não é seja o que Deus quiser. Porque se você trabalhar, se você não dormir, não comer e se dedicar, vai dar certo. O problema é que a gente quer arriscar e falar, ai, Deus que me ajude. Mas Deus tá te ajudando dando saúde, meu bem. É você que tem que ir pra rua, entendeu? Então, acho que é muito a visão das pessoas. E aí eu fiz isso, ou seja, aquele meu planejamento de longo prazo, que era o de 1 ano, porque era curto e médio. O médio para mim já era 1 ano, já há muito tempo. Eu já tinha refeito tudo de novo. Ficou curto de novo. Aí eu fui pro ABC. Na edição 9, isso era a edição 7. Aí aconteceu a edição 8, eu fui me organizando. Na edição 9, eu lancei para 7 cidades. Quando foi na edição 16, eu fiz o Rick Chester. Né? Eu consegui, o Rick, a gente já estava amigo, né? Eu já tinha feito alguns projetos. E aí o Rick foi minha capa. O Rick, toda a live dele mostrava a revista. Olha que legal. Ou seja, aquele meu planejamento de novo, olha, eu vou fazer a revista para colocar nas padarias de Santo André, São Caetano. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a recuperar aquele investimento que eu fiz do meu caixa, o Rick mostrou a revista nas lives dele. Aí eu comecei a receber reclamação de gente que foi na banca e não tinha a revista do Rick. Ai, eu meu fui na Deus, banca. que reclamação E assim, boa, né? Aí, tipo, nossa, e era reclamação de Maceió, do Acre, do Rio. Não era reclamação aqui de Mauá, Santo André. Como que eu ia entregar a revista nesses lugares? E eu não fazia, eu fazia 2.000 revistas, entendeu? Tipo, era pouco. Aí o que eu tive que fazer? Só que ali eu podia de novo falar, gente, não tem, continuar nas padarias. Ou eu podia olhar e falar assim, tá bom, eu tô tendo a chance de sair da distribuição gratuita e vender revista. As pessoas estavam indo na banca comprar. Você quer termômetro melhor que esse? Exato. Aí eu falei, eu vou fazer assinatura. Eu não quero, porque eu não entendo nada de banca. Como que eu vou pra banca, né? E aí eu fui lá, eu não tinha. Gente, o meu site, ele era horrível, mas era ótimo, porque era o que eu tinha. Então a gente usa o instrumento que tem. E ali eu peguei e fui lá no PagSeguro, me cadastrei, criei um link de pagamento e comecei a mandar para as pessoas o link de pagamento. Elas começaram a comprar a revista e eu comecei a colocar no correio.
Aí eu olhei para o meu caixa e falei, vou ter que fazer um site de e-commerce, porque eu não tinha um site de e-commerce, né? Uhum. É muito caro o site de e-commerce, gente. Não é barato. Aí, de novo, fui lá e mexi as caras. Então, assim, mudou meu planejamento de novo, sabe? Então, eu falo assim, às vezes a gente está tão se focando no planejamento de longo prazo que a gente acaba não vivendo, e o mercado dita muito, né? Independente do seu negócio. Às vezes você começou, que nem a gente tem a fotógrafa aqui. De repente ela começou fazendo fotografia geral. De repente as pessoas olharam e falaram: nossa, as fotos de criança que ela faz são sensacionais. Aí ela nicha, vai para criança. Só que aí tem criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E aí? Ela fala: não, eu quero só fazer de recém-nascido. Aí veio a categoria newborn. Aí as pessoas começaram a se especializar. Quanto mais especialista você é, mais mercado você tem. Sim. Né? Porque aí você atende aquele nicho. Ou seja, você vai sendo referência naquele mercado. No meu caso, como eu falava muito para o pequeno empreendedor, porque a empreenda fala para quem está começando. Então, tem quantas pessoas no Brasil não estão começando? E muitas vezes ela se sente começando toda a vida, né? Porque eu falo que o empreendedor a gente recomeça toda hora. Cada mudança que a gente faz, a gente recomeça. E o mundo é muito ágil, né? Nem sempre a gente acompanha a tecnologia e tudo que está acontecendo. Então, eu falo assim, o futuro que chega para mim não é o mesmo futuro que chega para você. E um exemplo claro disso, agora, a gente... eu já conhecia a conta digital. Pelo menos eu tenho conta no Nubank e no Inter, sei lá, no mínimo há 1 ano. Mais de 1 ano até. Nubank eu tenho conta nele há muito. Eu tinha. Quando não era conta, quando era só o cartão, lembra? Então, nossa, já faz tempo. Então, mas assim, tem gente que só agora descobriu que tem conta digital. 45 milhões de brasileiros só agora. Ou seja, o futuro que chegou para mim há 3, 4 anos atrás chegou para algumas pessoas agora. E a gente está falando do mesmo futuro, da mesma conta digital. Sim. Então, nem sempre o futuro chega junto para todo mundo. Exato. Aí eu acho que é importante esse olhar que você falou, né? Que ela perguntou do planejamento curto, médio prazo. E você colocou bem isso. No começo, a gente ainda não consegue vislumbrar esse longo prazo. E tá tudo bem, né? É normal. É como o Fausto aqui comentou também. O capital de giro é a maior barreira dos empreendedores iniciantes. E você muitas vezes começa o seu negócio ali por uma necessidade, por um sonho. Você não tem todo esse capital planejado para manter a empresa por 1 ano, se der tudo errado durante 1 ano. A maioria não começa dessa forma, né? Seria o cenário ideal. Eu já tenho um capital para 1 ano para manter a minha empresa, pagando funcionário, aluguel, os custos, mas ninguém faz. E é bem o que você falou, no começo a gente é eu-keep, né? Você não tem equipe, é eu-keep. Então, acho que é bacana realmente pensar nisso, como você fez. Você pensou nos primeiros 6 meses e no seu primeiro ano, no aniversário, né, do seu negócio. Então, acho que essa dica é legal para quem está assistindo a gente. Comece, né? Não precisa olhar lá para os 300 mil, lá para o alto da montanha. Olha para os próximos 30 metros ali na sua frente, né? E se planeja e se dedica para isso. Mas aí precisa ter esse cuidado, como você falou, né? Eu faturava 15 mil. Quantas pessoas não ficam vislumbradas com isso? Putz, eu tenho 15 mil, eu recebi 15 mil. Não, querido, você não recebeu 15 mil. O seu faturamento foi de 15 mil, mas você vai pagar X para a gráfica, X para o design, né? Até vou aproveitar aqui e falar para minha amiga Vanessa, que fez os 9 mil em 15 dias, né? A meta era 7 em 1 mês. Ela fez 9 em 15 dias. Esses 9 todinhos não são seu, viu, amiga? Não é tudo seu, não. E é isso que os empreendedores precisam ver, né? Uns acham que o faturamento bruto é tudo o salário dele, outros um pouquinho tem mais noção, pensa que o lucro é todo o salário dele, mas não é assim que a banda toca, né? Não, e de verdade, empresa grande não tem capital para 12 meses. Se tivesse, elas não estavam dispensando tanta gente. Exato. Porque nem olha as só, empresas têm essa reserva para tanto tempo, né?
Não tem. As pessoas precisam entender que dinheiro na conta é diferente de imobilizado. Eu posso ter, mas o meu prédio é próprio, a minha empresa tem carro, eu tenho produto no estoque. Aí você fala, nossa, eu sou de uma grande empresa. Gente, numa pandemia agora, você está conseguindo vender o seu prédio? Não. Você vai conseguir vender seu carro? Não. Alguém vai comprar seu produto? Não. Então, não adianta nada você ter isso. Porque não vai ter o que a gente chama aí, né? O dinheiro, ele tem que ser disponível. A disponibilidade do dinheiro, ela não vai funcionar para pagar suas contas agora. Então, o Flávio Augusto, lá atrás, há anos atrás, a gente está falando do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, no comecinho do grupo dele, ele investia em prédios, geralmente a WhatsApp são em prédios próprios e tal. O que aconteceu? Ele teve que vender prédio para pagar funcionário porque ele fez fluxo de caixa errado. Então, gente, se o Flávio Augusto fez fluxo de caixa errado, a gente também erra. Só que ele aprendeu. Então, o problema é que muitos empreendedores acabam não aprendendo, porque está esperando quebrar em milhão. Gente, se você não está conseguindo gerir 1.000, você não vai gerir 1.000.000. A Camila Farani fala muito isso, né? A Camila tem o que a gente chama ela fala da síndrome do tio Patinhas. Se você não está guardando seus centavos, desculpa, sabe? Então, no comecinho, pra gente é muito difícil, porque a gente se deslumbra, porque a gente tem aquela falsa sensação de que somos donas do nosso negócio, né? E nós, enquanto mulheres, queremos muito nos empoderar, e de verdade, o poder não tá no que a gente tem, tá no que a gente é. Então, a gente não precisa ter coisa, a gente precisa ser. Né? A gente precisa ter essa essência. Então, só que, porque se eu começo a ter coisas, ou eu finjo que eu tenho, porque tem um ditado que eu abomino, que é finge que tá, que fica. Então, assim, eu abomino que fez isso aí, não foi? Sabe? Porque parece assim. Coisa de Dilma, finge, como que é? Finge que tá, que finge fica. que tá, que fica. Porque assim, uma mentira bem contada vira verdade. Porque o seu cérebro não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? Não tem. Para ele, é tudo verdade. Depende de como você sente aquilo. E a gente é muito do sentir. Só que você fingir, você tá se enganando. Eu acho assim, mentalizar, olha, eu vou mentalizar que a minha empresa vai crescer tantos por cento. Legal, só que eu mentalizo e vou trabalhar. Sim. Eu fingir que eu tenho uma empresa grande, não tá me tirando do lugar, não tá movendo. Então, eu acho que esse ditado eu abomino. Finge que tá, que fica. Igual eu falo, ande com 5 pessoas para você realmente ser diferente. Tá bom, mas só andar com elas não vai me ajudar. Eu tenho que modelá-las, entender o que elas fazem e fazer. Exato. Não é só, agora eu vou andar com fulana de tal, que eu sou importante. Não. Você tá tirando uma foto naquele momento, mas a sua vida continua não saindo do lugar. É você pegar essa pessoa, modelar, entender e aplicar. Então, tudo é muito aplicação. E o seu dinheiro é assim também. Acho que a gente erra muito, e de verdade, se eu tô falando aqui pra você, é porque eu já errei, sabe? Então, assim, eu já fiz parcerias erradas, eu já fiz contratação, logo no comecinho, eu quis contratar o RD Station, porque eu falei, não, agora eu vou fazer assinatura. E aí, tinha uma multa no RD, se eu deixasse de pagar, de R$9.000. E eu não li essa multa. Sabe o que é você rasgar R$9.000? Jogar no lixo. Entendeu? Só que se eu continuasse, eu ia ter que investir 23. Então, aí você tem que fazer aquela dor. Fala assim, tá, eu vou nos 23 ou eu perco os 9? Entendeu? O que é menos pior? Só que, gente, menos pior, mas é dinheiro. Você rasga dinheiro. E eu já rasguei. E eu amo o RD, só que não era o meu momento. Eu não tinha base suficiente. Não tô falando mal do RD, pelo amor de Deus. Eu só tô falando que eu me achei grande e era nada. Entendeu? Então, tem que estar na sua visualização, né? Olha, eu quero chegar aqui, mas por enquanto eu ainda não tô. Eu vou buscar uma outra plataforma que me atenda, né? Isso. E vai vivendo. Muitas vezes o seu Excel funciona, sabe?
É muito melhor você usar o seu Excel e fazer caixa do que você contratar um CRM XYZ e ter déficit de caixa. Então, Exato. assim, mas a gente erra. E eu só aprendo, eu só aprendi porque eu errei. Então, mas eu fico assim, investimento em erro, sabe? A minha conta investimento em erro. Mas, gente, a gente está falando de R$ 9.000, né? Podia ter Então, aprendido com menos, né? entendeu? Então, Essa é do assim, erro. eu também eu errei e assim, eu tenho certeza que ainda vou errar muito. Por quê? Porque faz parte, você tá jogando. A Camila fala muito isso também. Não quer perder dinheiro? Não empreende, que você vai perder dinheiro, Uhum. tá? Então, por mais que você minimize tudo, você vai perder alguma coisa. É um equipamento que você comprou e que tá lá parado, sabe? É um lugar que você alugou que não tinha tanta necessidade, sabe? Então, assim, são coisas que você só vai descobrir depois que você fez. E aí você tem Exato. que aprender. Agora, por isso que eu falo, o longo prazo é uma coisa que a gente aprendeu. Eu me formei na faculdade, já faz 20 anos que eu me formei na faculdade. Então, quando eu fiz faculdade, a gente aprendia muito isso. Planejamento, orçamento, né? Aí eu fiz algumas pós-graduações depois disso. E assim, se eu te falar que o que eu aprendi na pós de 2016, que foi a última, 2017, já mudou tudo. O marketing que eu aprendi na faculdade, quando eu me formei em 2000, é diferente do marketing que eu aprendi na minha pós agora, 17 anos depois, entendeu? Sim. Muito diferente. E muda. Por isso que eu falo, cuidado com aquelas coisas que, não, porque a gente cresceu sabendo que tem que comprar casa, porque quem compra casa não perde dinheiro. Sério? Sabe? Cuidado com esses conceitos muito enraizados, porque o mundo Uhum. mudou, as coisas É, transformaram. E se você exato. ainda ficar vivendo, que a gente chama muito, né, da velha politicagem, né, do velho administrador, do velho. Gente, é velho. E eu sou administradora. E se eu não fizer reciclagem, eu não melhoro a minha performance. E tá tudo bem, porque o mundo evoluiu. Eu tenho certeza que daqui 10 anos vai estar muito diferente. Então, mas é a nossa, por isso que eu falo, cuidado com essa visão de longo prazo. Então, faz assim, curto 3 meses, médio 6 meses e longo um ano, entendeu? Mas quem Mas aqui, começa, né? Fazer a planejar, né? agora, quem aqui em dezembro, eu tenho certeza, o meu dezembro, eu tinha certeza que 2020, nossa, uma coisa que eu não ia ficar era muito no Brasil, porque eu já tinha lançado Japão e Estados Unidos, eu estava preparada para fazer, eu ia para Portugal, eu ia para outros lugares, tava tudo certo já. Todo mundo Aí, o que achou que que 2020 ia bombar, né? Não, eu tava preparada. Falei, nossa, o Brasil vai me ver pouco esse ano, porque eu vou lançar a empreenda fora e vou ficar lá e vou voltar para o Japão, intensificar, e vou voltar para os Estados Unidos, porque você lança, depois você tem que voltar, né, para intensificar. Tia, se eu for ali em Santo André, eu vou mais longe. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Você vai chorar? Não tem o que fazer. Se adaptar, né? Acho que foi É, o sabe? Elion que comentou ali que o longo prazo agora, no novo normal, é de 5 anos. E se a gente lembrar mesmo quando a gente fez faculdade, o que a gente aprendia é que o longo prazo era 10 anos, né? Um planejamento de longo prazo era 10 anos. 5 era Olha médio só, prazo. E é realmente, agora, 5 anos já é longuíssimo prazo, porque as mudanças são realmente muito rápidas, né? Então, planejem como ela falou. Planeje os próximos 3 meses, visualize e planeje os próximos 6 e o período de um ano, né? E não, aí e também muda. coisas vão acontecendo, né? Para E que você ajusta possa a sua crescer. rota. E Como você aceita. falou do Max, né? Você não imaginava ele te dar esse insight, você achar que era possível, né? Então a gente também vai atraindo pessoas com propósito, a gente vai se relacionando, né? Desenvolvendo a nossa inteligência relacional também e vai encontrando pessoas que vão nos ajudando a crescer ou que nos ajudam a ter uma visão que a gente não tinha, né? Que pode fazer diferença também no nosso negócio, né? E assim, eu não criei a revista para estar no Brasil. Não criei, criei a revista para ser. Ah.
te ligar. Você Então, estava falando que você não fez a revista para ficar no Brasil. isso. Eu fiz a revista para estar na minha cidade. Eu queria. A Empreenda era para ser a melhor revista de Para Mauá. local. É. E de repente eu fui para 7 cidades. Então, quer dizer, eu já fui, peguei uma região. E aí, de repente, eu me vi no Brasil. Só que em todos esses momentos eu estava preparada. Porque eu tinha um caixa. Se eu não tivesse caixa, eu não tinha conseguido ir. Se eu não tivesse contar um pouquinho daquele dinheiro, eu não conseguia contratar um motoboy para fazer a distribuição para o Santo André. Você não conseguiria dar o próximo passo, né? Você estava Não. preparada para o próximo passo. Então, às vezes, as oportunidades aparecem. E aí você não tem. E aí você fala, ah, não era para ser. Porque a gente se dá uma desculpa, né? Não era para ser. Só que eu também não estava preparada para ir para o Japão. As pessoas, quando me viram indo para o Japão, gente, eu saí do Brasil com o dinheiro contado. Vocês sabem quanto é a moeda do Japão? Então, assim, a cada R$ 1 é como se eu tivesse 30 centavos, entendeu? Então, tipo, na época, agora é 4, mas na época era 3. Então, tipo, se eu estivesse levando R$ 1.000, é como se eu estivesse levando 300. O que a gente faz com R$ 300? Não dá para comer uma semana. Café da manhã. Sabe quanto custa um café da manhã na Starbucks lá do aeroporto? Lá, porque a gente faz escala nos Estados Unidos. $12. Quanto é $12? São R$ 50 no café da manhã na nossa moeda. Entendeu? Mas não é caro. $12 não é caro. Mas $12 A convertidos para nossa moeda. real é caro. Então, mas isso não me parou. O que eu fiz? Se tudo der errado, eu como barra de cereal. Eu não vou morrer com barra. Eu não pensei no pior. Tipo, eu não vou, porque pode ser que dê errado. E aí, não. Eu vou. Eu vou. E na pior das hipóteses, eu vou tomar café da manhã no hotel, vou pegar alguma fruta, ponho na minha bolsa e fico de barrinha de cereal e como fruta. É perfeito você falar isso, você que hoje tem uma revista que já nem é mais nacional, que já é internacional, para as pessoas verem a questão de que a gente não precisa viver, vou empreender, agora é um mundo de glamour. Não é, vai ter sacrifício em vários estágios e tá tudo bem. A humildade tem que ser um valor que continua com a gente, né? Porque às vezes a pessoa tem essa questão de querer ostentar, de mostrar o carro novo, minha empresa está crescendo, ela quer mostrar muito para o outro, mas quer mostrar através do ter. E é como você falou, não é ter, é ser. Você é a Elaine Julião e não importa se você ia pegar fruta e levar fruta para comer no almoço. A sua revista está lá no Japão hoje, não importa, né? E isso a gente vê com grandes milionários, grandes exemplos, você sabe bem disso, que viajam de classe econômica, que não tem carro e usam Uber, né? Porque eles realmente valorizam o dinheiro, valorizam essa construção do patrimônio deles, que vai proporcionar o sustento financeiro para eles, mesmo no momento que eles não puderem trabalhar, né? E é isso que a gente tem que construir para o futuro. E se a gente for comprando e tendo só muitos bens materiais, a gente está lapidando esse patrimônio, a gente está deixando mais longe, né, essa liberdade financeira, cada vez mais. E assim, até aqui no Brasil, né, eu já fui o Shiba mesmo. O Shiba, poxa, ele é dono da China Box, do Gendai, né, franquia do China Box. Todo shopping tem um China Box e um Gendai. Ele tem 2 lojas por shopping, no mínimo. As 2 redes é dele. E aí você vê o Shiba, um cara muito do bem, que graças a Deus eu tive a chance de conhecer. E aí eu fui buscar o Shiba lá no China Box em São Paulo, porque a gente ia fazer um evento em Santo André. E aí eu fui com o meu carro, só que não tem ar-condicionado, né? Então fui lá, e aí no dia eu falei assim, eu chamei ele de mestre, né? E aí eu falei, mestre, olha só, na verdade, o dia estava muito nublado. Então, quando você está com o vidro fechado e o dia está frio lá fora, a tendência é o carro embaçar, certo?
E eu falei, eu não acredito que hoje o dia tá assim. Então eu já fui com aquele temor no coração. Ai, coitado do Shiba, vai ter que me ver limpando com o vidro do carro com a flanela. Ai, que vergonha. Mas era o que eu tinha, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, eu já fui dando justificativa. Porque aí demorou um pouquinho, eu esperei ele e aí ele veio. Aí eu falei assim, mestre, olha só, o carro não tem ar-condicionado, mas eu tô trabalhando para comprar um melhor, tá? Aí ele fez assim para mim, Elaine, empresa rica, dono pobre. Você não tem que comprar carro. Você tem que ter, a empresa tem que estar bem. Você não precisa de carro. Ele falou desse jeito para mim. Robson Shiba, milionário, dono de, assim, um dos maiores restaurantes temáticos do país. A gente tá falando desse cara. Aí, sabe o que o Shiba veio no carro? Com o vidro aberto, braço pra fora. Sabe assim, quando o braço vem assim? Porque Deus é tão maravilhoso que não choveu, sabe? E aí, ele veio com o braço. Eu fiquei, meu Deus, se alguém. As pessoas nem acreditam que é ele, né? Porque, tipo, é tão simples o cara. Quem vai achar que eu tô com um milionário do meu lado? Num carro que não tinha ar-condicionado? Então, assim. E ele veio com o bração pra fora, sabe? Tipo, colocou o bração lá e veio batendo mó papo comigo, do Morumbi até Santo André. Olha que coisa. Aí, você acha que eu tenho que seguir quem? Um cara que tá criando um legado ou o Zé Mané da esquina que acha que a gente tem que ter glamour? Quem que você vai modelar? Então, esses caras me ensinaram a você realmente poder deixar a sua empresa sadia. E graças a Deus, porque se não fosse isso, nessa pandemia, eu tinha fechado. O meu papel é cotado em dólar. Quando começou a pandemia, o que aconteceu com o dólar? Foi lá nas alturas da Via Eu Láctea. chorava. Eu falei, eu não acredito. Sabe? Não acredito. Então, assim, se eu tava pagando 3 e pouco, 4 e pouco no papel, gente, eu fui pagar quase 6. Só que eu tinha opção? Não, eu não tenho opção. Eu posso falar para o meu cliente, olha, você não vai ter revista esse mês? Não posso. Entendeu? Então, olha que o jogo é muito complicado quando você se propõe a jogar. Não é fácil. Você nunca sabe, por mais que a gente se prepare. Eu falo assim, quanto mais preparada eu acho que eu tô, o nível da dificuldade fica mais hard, sabe? Fica mais lá em cima. Eu falo, caramba, meu. Então, assim, quando eu acho que eu... lá esperando. Todo mundo tem um plano até tomar um de direita, né? E aí eu falo, meu Deus, né? O que é? Mas beleza, tá, você forte. Aí você corre para um lado, corre para o outro. E nesse mesmo tempo que o papel estava crescendo o valor, o cliente estava me ligando assim, porque eu tenho a pessoa que compra a revista para ler e eu tenho a pessoa que compra para publicar na revista. Então eu tenho dois tipos de clientes, né? E aí o cara que compra o espaço para publicar estava falando assim, oi Elaine, posso te pagar daqui 2 meses? Porque foi um efeito em cadeia. O cliente dele não pagou, ele não consegue me pagar. Entendeu? E aí o que você faz? Você fala pro cara não? Se eu falo não, ele fala, então desculpa, eu vou romper meu contrato com você. Exato, não tem nem como. Não tem nem como nessa situação, né? Não dá, sabe? Eu acho assim que tudo isso que você contou da sua vida, da sua jornada, os conselhos que você recebeu de quem já está em outro nível, né? Trazendo essa humildade, né? Eu acho que essa frase foi muito legal. Empresa rica, dono pobre. Você não precisa estar ostentando nada. Não tem problema se você está com seu carro que não tem ar-condicionado, que não tem vidro elétrico, não importa, né? O que importa é você cuidar da saúde da sua empresa. Então, para falar assim de uma forma bem prática, gente, para vocês, quando vocês tiverem o faturamento de vocês, vocês vão ter um faturamento, vocês vão pagar os impostos em cima disso, vocês vão ter alguns custos, né? Seja para serviços, seja para produtos que vocês vendem, e aí no final vocês vão ter o lucro líquido, né? Vamos falar bem prático agora para ajudar o pessoal. O lucro líquido não é o seu salário. Ele não é. Porque se você pegar ele todo para você, você não vai ter essa reserva, como ela falou, e nos momentos que você precisar, tanto que você precisar por uma necessidade, uma crise, como
Quando aparecer uma oportunidade que você pode ir para outro nível, você não vai estar preparado. Então, você tem que ter essa reserva, você tem que ver o quê? Você tem que separar um dinheiro para a empresa, tanto para reserva como para investimento. Então, pega lá que seja 10% e divide 5% eu vou deixar guardadinho de reserva, de segurança, e eu vou me comprometer. Eu só consigo 5, mas eu vou me comprometer nesses 3 meses, nesses 6 meses, nesse 1 ano, e eu vou guardar esses 5 para minha reserva de segurança do meu negócio. E os outros 5 eu vou guardar e eu vou investir. Eu vou investir em marketing, eu vou investir em divulgação, eu vou investir, por exemplo, pagando o ingresso de um evento bacana. Falando antes da pandemia, era uma estratégia muito bacana. Você está em eventos para fazer esse network, então talvez agora você esteja que está em eventos online, em rodadas de negócio online, mas pensa o que você pode fazer, o que você vai investir para o seu negócio ir crescendo aos poucos. E também quando chegar essas oportunidades de você levar o seu negócio para o próximo nível, você está pronto, você ter preparo para isso, né? E aí sim, esse restante vai ser o seu salário, né? Antes da live a gente estava conversando isso, que o erro do empreendedor é não definir um salário para ele, que é o prolabore dele. Então, defina esse salário e entenda que você também é um custo para a sua empresa. Então, você definiu, X é meu, beleza. Faturei mais, lucrei mais, eu vou reinvestir na empresa, eu vou criar reserva, e aí você vai conseguir crescer a sua empresa. Porque se você torna o lucro todo mês, você vai ficar ali para sempre, né? E aí tem essa crise, aí piorou. Aí você decai ou até quebra, né? Que nem aqui hoje, a Empreenda, hoje a gente já, passado 3 anos, a gente valorizou a marca. Então, hoje eu tenho um sócio. Só que o que acontece? Hoje, a gente, vamos supor, eu sou dona da maior parte e trabalho na Empreenda. Então, eu sou uma funcionária da Empreenda. Então, eu tenho meu salário de empregada, porque eu sou empregada da minha própria empresa. O meu sócio, ele é sócio, ele comprou 20% da minha empresa. Só que ele não trabalha aqui. Então, ele não tira R$1 daqui, tá? Ele colocou o dinheiro dele e aí, depois de 12 meses do período, porque eu todo mês tenho o meu salário. Depois de 12 meses, se eu fechar aquele ano, eu vou falar assim, olha, então, no lucro do ano, tem lá X mil reais. Desses X mil, 30% fica no caixa da empresa para começar o novo ano. E o restante do lucro, eu vou dividir entre os sócios. Daquele restante, ele vai pegar 20, eu vou pegar os meus 80, entendeu? Então, mas a gente deixou dinheiro no caixa da empresa. Eu não estou falando que você não pode viver do seu lucro. Desde que depois, no período de 1 ano, você faça o fechamento, o seu contador vai fazer seu fechamento fiscal, seu contador vai apurar o lucro do período, quanto que vai ficar no capital da empresa, vai ficar no caixa da empresa. E aí o meu sócio pode falar, ele vai concordar comigo. Se ele não concordar, vamos supor, ele falar, não, eu quero tirar tanto. Eu falo, eu vou deixar tanto, é um novo investimento na empresa. E eu diminuo a cota dele. Então, assim, de 20, ele vai passar para 18. Entendeu? Porque ele precisou tirar. É como se ele retirasse o valor da empresa. Ele não quis reinvestir. Então, gente, que isso fique muito claro pra gente. É empresa. O seu contador, ele tem total possibilidade de tirar essas dúvidas. O problema é que o pequeno acha que não precisa de contador. Porque o contador é mais um custo, né? Então, eu vejo muito pequeno, mas eu vou pagar X pro contador. Tudo bem, não paga. Mas é a dor do crescimento. Conforme você vai crescendo, é importante você ter isso. Então, eu não estou falando que o lucro eu não vou pegar. Só que aí, gente, a empresa aconteceu, foi 1 ano. Nisso, tem mês que você fatura, tem mês que tem prejuízo. E ali vai equilibrando se você tem o caixa. Pode ser que você fale, acontece muito, né? As pessoas veem uma nota fiscal. Eu emiti uma nota fiscal de 30 mil, vamos supor. Aí, para quem olha, nossa, 30 mil. Depende. Se eu tenho um lucro de 50, ficou 20, eu fiquei devendo ainda. Né? É igual eu vejo muita gente fazendo lançamento digital. Porque eu faturei 100 mil. Se você colocou 70 mil no digital, não adianta. Eu faturei 1 milhão.
Se você colocou 700 mil no digital, não adianta. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala, eu faturei tanto, é tão diferente do que sobrou no seu caixa. Exato. Muito diferente. E Essa só que as consciência pessoas preferem e isso falar. desde o pequeno, né? Não importa se Exatamente. você ainda é pequeno, está começando, você tem que se enxergar, mesmo que é só você. Você fala assim, não, eu sou autônomo, eu sou um empreendedor individual. Você é uma empresa, trata ela como uma empresa desde o começo, faz essa separação, separa um pouquinho para reserva e um pouquinho para reinvestir no negócio para o crescimento, que você vai fazer a empresa crescer, né? Então começa já com essa mentalidade, né? Não espera chegar, e agora que eu tenho contador, que eu estou faturando mais, que eu vou pensar assim, já muda essa mentalidade, né? Esse mindset agora, né? Elaine, eu acho que nosso tempo está acabando. Ai, dava para ficar conversando aqui até às 10 da noite, né? E passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Bom, obrigada. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí. Eu vou salvar essa live, tá? Daí vou deixar disponível no IGTV para quem quiser rever o conteúdo. E mais uma vez, querida, muito obrigada. Você é uma inspiração, um sucesso. Obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente ajudar aí os pequenos empreendedores nessa missão financeira. Não, eu que agradeço. E assim, somos pequenos porque a gente, todo mundo está tendo que recomeçar, todo mundo, independente do seu porte, é tudo novo para todo mundo. Então, já que a gente está tendo essa oportunidade, então que a gente faça da maneira certa, por mais que doa. Ninguém está falando que é fácil, entendeu? Não é fácil. Pode, ou, por mais que eu fale isso, só eu sei o quanto eu já chorei, entendeu? E tenho certeza que eu vou chorar muito mais ainda. Então, não é fácil para ninguém. O que a gente está falando é que assim, tem que fazer, né? Então, é importante, faz parte. Então, conta comigo sempre. Obrigada, viu? Prazer te conhecer. Você sabe que eu adoro o seu trabalho. Eu falo assim, nossa, é uma mãe, você se coloca como mãe investidora, assim, de uma forma tão bacana, eu vejo você ajudando. Então, parabéns, continue isso, que a gente precisa de mulheres como você, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Você é um dos exemplos aí, uma das minhas inspirações que eu estou modelando aí para crescer também. Muito obrigada, viu? Pessoal, Conta boa comigo. noite. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente.